porque ele era pastor de ovelhas, né? Então a gente tem a impressão que ele estava lá no pasto, olhando para as ovelhas e falou assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas segundo a tradição judaica, o que é a tradição judaica? Gosto de falar assim, ó, segundo os São Joanenses, entendeu? Segundo o que eles falam, né? Ele estava num oásis, cercado por tropas inimigas. Ele estava no meio de uma guerra. E nesse lugar de guerra, nesse lugar que ele estava cercado por inimigos, ele sabia quem era Deus na vida dele. E ele usou dessa expressão, porque como ele tinha sido pastor, ele sabia muito bem o que o pastor fazia. Então, o que ele falou? Deus, eu sou a sua ovelha, o Senhor é o meu pastor. E eu sei que eu estou sendo cuidado pelo Senhor. Amém? Deus, olha que lindo. Eu confio no teu cuidado. Então, o primeiro versículo, ele fala isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Existem algumas traduções que falam assim: o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de mais nada. Sabe o que significa? O Senhor me basta. O Senhor é tanto para mim que mais nada eu sinto falta. O Senhor me basta. Quem já ficou apaixonado aqui? Você sabe o que eu estou falando, né? Não é assim? Você não está nem de comer. É uma coisa que você gosta tanto, você está tão apaixonado. O amor é diferente. O amor é diferente. O amor não. O amor você acostuma ali, então. Mas a paixão, né, ela te dá até saciedade. É uma coisa assim. Presença da pessoa de paz. Você pensar na pessoa de paz. Você se arruma para a pessoa, você compra roupa pensando na pessoa. Será que a pessoa vai gostar? Não é você. É a pessoa. Será que a pessoa vai gostar? Uma paixão. Passa. Paixão passa. O amor não passa. Amém? Tem duas ovelhinhas aqui que estão lendo sobre o amor todos os dias. Ai, vai ser bênção na vida deles. Vamos lá. O pastor, ele é aquele que cuida. Ele é responsável pelo bem-estar físico e emocional da ovelha. Ele alimenta, ele cuida das feridas, ele orienta, ele guarda no aprisco, ele guarda, ele põe para tomar solzinho, ele põe para ficar em pastos verdes e também ele guarda à noite, ele não deixa ela lá. Ele defende dos ataques dos inimigos, ele defende dos ataques dos lobos, dos ursos, leão, aquilo, porque a ovelha, ela é inofensiva, então ela acaba sendo alimento. Então o pastor vai lá e luta, né, como Davi fez. Ele tira a lã no tempo certo, não porque ele quer a lã, mas porque a lã faz mal para a ovelha. Aquilo começa a pesar, fazer mal, então ele tira o excesso. Ele dá a direção, vai para cá, vai para lá, faz aqui, faz ali. E a ovelha que ela é cuidada pelo pastor, ela conhece a voz do seu pastor. Ela sabe a direção que ela tem que tomar. E quando Davi falou para Deus, olha isso, ele estava no meio de uma guerra. E de repente ele se viu cercado por pessoas, né, por tropas inimigas. E ele pensou o quê? Agora eu estou perdido. Não. Ele olhou e falou: Deus, o Senhor é meu pastor. E eu sei que eu não vou sentir falta de nada. Eu sei que eu não vou ser morto neste lugar. Porque o Senhor é aquele que cuida da minha vida. O Senhor é aquele que me defende. O Senhor é aquele que traz provisão para minha casa. O Senhor é aquele que me dá a roupa quando eu preciso. O Senhor é aquele que me orienta e me mostra o caminho e me dá a direção. Olha quanta coisa ele estava falando no pastor. Ele sabia o que era ser um pastor. E ele falou assim: Deus, eu confio no teu cuidado. Era isso que ele estava falando naquele momento. Aí, o segundo fala assim: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. O pasto, gente, ele não é só alimento, ele é alimento verdinho ainda. Imagina se a ovelha não ia gostar de estar ali. Então, ele leva a verdes pastos, ele traz para a ovelha
descanso. Ele traz refrigério. Ele dá a sensação de paz e descanso. Sabe, o bebê, quando ele termina de mamar, aí ele cai no colo da mãe assim, ó. Ele pode estar aqui no culto, num barulhão, o louvor ali, o Ian cantando, né, a bateria aqui descendo, e o bebê, sabe o que ele faz? Nada. Ele continua desmaiado ali no colo. Sabe por quê? Ele está no melhor colo do mundo. Ele está sendo cuidado, está alimentado, a barriguinha cheia, cansadinho, fica suado, né, de mamar. Aí dá aquela coisa assim, se tocar mais alto, ele abre um olhinho assim, ó. Olha aqui assim, e volta a dormir. Esse é o cuidado que nós temos do Senhor na nossa vida. Nós sabemos que Ele cuida tanto da nossa vida. O Davi, nesse momento, ele tinha tanta certeza do cuidado do Senhor. Ele falou assim: eu não vou me desesperar. Eu não vou aqui querer guerrear. Eu não vou querer fazer na minha força. Eu não vou na minha sabedoria. Ele era um homem de guerra. Ele era um rei de guerra. Você não conquistava nada ali comprando. Você conquistava guerreando as guerras. Guerreando para você conquistar os seus lugares, a sua autoridade. Era dessa forma que você vencia. Como é hoje no nosso mundo espiritual. E ele sabia: eu posso descansar no Senhor. E hoje, eu acho que isso é algo assim tão essencial. É tão difícil a gente descansar. É tão difícil a gente conseguir ter calma. Sabe o que acontece? A gente tem informações o dia inteiro. É internet, é gente falando, coisas que te mandam, WhatsApp, o tempo inteiro. As pessoas estão ali, ó, te lançando. E quando chega a noite, a gente parece um monte de fiozinho desencapado, que não consegue desligar, não consegue parar. Você está ali, você está pensando assim: eu tenho que vencer, eu tenho que dar conta, eu tenho que pagar, eu tenho que. E uma coisa que eu aprendi, sabe o que é? A noite foi feita para dormir. Não se resolve nada durante a noite. Eu trabalho à noite? Não. Então eu não resolvo nada durante a noite. A noite foi feita para dormir. Eu posso estar devendo milhões, graças a Deus. Deus não deixa isso acontecer comigo. Mas, gente, é uma coisa assim: Deus, me dá um sono. Eu quero dormir, eu não quero ficar pensando nesse momento, aquilo que eu vou ter que acertar amanhã, que eu vou ter que fazer amanhã, que eu vou ter que. Não, sabe assim? Nesse momento, eu quero ser como Davi. E eu quero que o Senhor me leve a verdes passos e a águas tranquilas. Amém? Você pode pedir isso ao Senhor? Amém, queridos? Nós podemos clamar sim e pedir ao Senhor: Deus, eu quero um lugar de descanso. Eu quero um lugar de descanso que só o Senhor pode dar. A palavra do Senhor fala assim: lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vocês. Quando Ele cuida? Quando Ele é meu pastor, quando eu sou a sua ovelha. É um pastor fiel, é um pastor que está ali cuidando, é um pastor que ama. Ele não cuida de você para extorquir você, para ter a sua lã. Ele cuida de você porque Ele ama a sua vida. Ele entregou a vida dele por amor à sua. Amém? Precisamos buscar esse lugar de águas tranquilas. Como ele falou: Deus, o Senhor me leva a pastos verdejantes e as águas tranquilas. Me faz descansar em águas tranquilas. O Senhor, as águas, ela vem, ela limpa. Ela vem, ela sara. Ela vem, ela tira toda aquela sensação que você, de amargor da nossa vida que nós temos. O Senhor é a água que nos satisfaz, que sacia a nossa sede. Do que você tem sentido sede? Qual tem sido o seu alimento? E qual tem sido a sua água? Amém, queridos? O Senhor, Ele deseja curar o nosso coração. E hoje, a ansiedade, ela é um mal do século. É uma coisa tão diabólica, que esses dias a menina chegou na igreja, ela não tinha conseguido dormir. No culto da manhã, ela estava lá
vestibular. E ela está estudando o vestibular. E ela tem medo, gente, de repente passar uma informação e ela não vai perceber. Então ela abre o celular dela, está dormindo, ela pensa, será que chegou mais alguma coisa? Ela abre o celular e é uma coisa que no outro dia você vai poder ver de qualquer forma. Você volta nas informações, você volta, porque é muito rápido mesmo, né? A internet é extremamente rápida. Mas se você desejar ver alguma coisa em alguma página, você vai para a página, se é o caso. Mas ela não conseguia relaxar, porque ela pensava assim, e se chegar alguma informação importante agora, nesse momento que eu estou dormindo? Pensa, o que é isso? E ela ficava ali toda hora olhando. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Deus, ele tem um lugar de paz ao nosso coração. Ele tem um lugar de paz aonde quando nós habitamos, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha que promessa maravilhosa é essa. O Senhor tem descanso para nós. Mas aonde? Quando nós permanecemos nele. Quando nós descansamos nele. Quando nós sabemos quem Ele é na nossa vida. Aleluia. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que é refrigerar? É trazer alívio. Aleluia. É trazer alívio. Tem uma música bonita que fala, né? És o teu alívio. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo para continuar. Não sei a letra, mas é linda, é linda. E é isso, ele é o alívio que nós precisamos para nós darmos sequências à nossa vida. Amém, queridos? Ele traz a paz que excede todo entendimento. Por que excede o entendimento? Porque nós estamos muitas vezes passando por situações que nós não conseguimos administrar aquela situação da forma que nós queríamos. Mas a paz do Senhor, ela vem sobre a nossa vida de uma forma tão surpreendente que nós podemos desfrutar dessa paz maravilhosa sobre as nossas vidas. E o seu caminho, ele é de justiça, ele é de verdade, ele é de retidão. Você não pensa que Deus, ele vai dar atalhos para você, que ele vai colocar mentiras para você se safar de alguma coisa, que você vai ter atalhos para você fazer aquilo, o propósito dele para a tua vida. Existe um caminho, uma vereda. Isso é retidão. Deus, ele é assim. E é nesse caminho, quando nós estamos nesse caminho, andando neste caminho, o nome do Senhor, ele é honrado através das nossas vidas. Olha que lindo. Então, ele fala: refrigera a minha alma, traz alívio à minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. Amém? E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que estás comigo. A tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Deus, ele não nos fez para andar em vales de morte. Esse não é o desejo nem é o coração de Deus, que a gente ande nesses vales de morte. Não é vontade do Senhor para a nossa vida, mas nós estamos à mercê disso acontecer. Nós estamos à mercê de passarmos por um vale de morte. Não é, Renata? De chegar ali, de chegar uma notícia terrível para você, de falar, você está com câncer, você vai ter que brigar com esse câncer agora. E muitas pessoas, quando chegam diante de uma notícia dessa, desistem, entregam-se, falam, eu não consigo. Quando você fala de câncer, parece que você já liga com morte, não é assim? E não é verdade, muitas pessoas vencem. É que a notícia é quando morre. Todo mundo fala do que morre, mas daquele que vence, daquele que superou, daquele que aguentou, isso daí é outra coisa. Mas tem testemunho da Renata inteiro lá, viu? No YouTube, procure, que vale muito a pena. Amém? Porque aquilo que Deus faz, nós temos que divulgar. A mão do Senhor e a ação do Senhor, nós temos que falar. Foi a graça do Senhor, sim, sobre a vida dela. Amém, queridos? Passou pela cirurgia, retirou, passou pelo aquilo e está aqui
glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Isso é testemunho para a glória do Senhor. Aleluia. E muitas vezes, esse vale de sombra da morte, ele pode ser uma depressão. Eu não sei quantos de vocês já tiveram depressão, mas a depressão é uma coisa tão horrível. Eu luto com isso na minha casa. E a minha filha, quem conhece minha filha sabe que ela ela fala, ela agita, ela está na internet lá e uma hora agora ela está com cabelo roxo. E uma hora ela está fazendo graça, uma hora ela está falando a palavra de Deus, daqui a pouco ela falou, Laís do céu. Que bagunça que você é, menina. E é isso. Só que quando ela está no estado depressivo, gente, ela está morta. Ela enterra, ela fica lá. No ano passado, eu fiquei com ela, nós estamos 4 meses. 4 meses dentro de um quarto escuro, sem levantar nem para comer. Nada. Ela não quer. Você tem que forçar, sabe? Você tem que. E ela não quer viver. E aquilo para ela, a morte, ela soa como se ela fosse uma solução para os problemas dela, uma solução para aquilo que ela está passando. Ela sente tanta dor na alma que ela queria morrer para sair daquela dor, não porque ela quer morrer. Ela quer viver, mas ela não suporta aquela dor. Entende? Quando uma pessoa ela tira a vida, gente, nunca fale que foi para o inferno. Você não sabe. Você não sabe. E a misericórdia do Senhor, ela é sobre a nossa vida. Eu não estou abrindo aqui o precedente para você tirar a sua vida, não é isso. Eu estou falando de um estado de depressão tão grande que a pessoa perde a noção daquilo que ela está fazendo. Ela fica num estado tão deplorável que ela não consegue pensar em mais nada. E ela precisa de alguém junto com ela, porque senão ela faz besteira mesmo. É horrível. É vale da sombra da morte. Mas o Senhor, Ele não abandona o vale. O Senhor não abandona no vale. O Senhor, Ele não nos abandona nesse vale. Nós estamos atravessando muitas vezes essas dores. Nós estamos atravessando muitas vezes este lugar de você não ver nada, você não vê uma solução, você não vê uma luz no fim do túnel. Mas nós sabemos, nós temos um Deus que não vai deixar essa luta me matar, não vai deixar que eu morra neste lugar, não vai deixar que a minha vida acabe desse jeito. Deus, ajuda-me nessa situação, ajuda-me nessa caminhada, ajuda-me quando eu estiver nesse vale da sombra da morte. E é isso. Davi, ele estava cercado pela morte. Ele olhava e via as próprias inimigas. Ele estava sentado ali e pensando: eu estou no vale da sombra da morte, mas eu sei que tu estás comigo. Olha isso, olha isso, que presença. Eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu já ouvi muitos pastores falando que os pastores, pastor aqui, pregador, falando que pastor de ovelhas, ele quebra a perninha da ovelha, para a ovelha não fugir e tal. Mas eu estava procurando sobre isso. Olha, eu não queria, mas eu gostei. E pastor, gente, ele é amoroso, ele não quebra a perninha. Sabe por quê? Porque ovelha é obediente. Quando você vê uma pessoa muito desobediente na igreja, às vezes não é ovelha. A ovelha, uma característica de ovelha é a obediência. A vara, o pastor ele usa para espantar os animais, para bater. Bate no urso, bate no lobo, aqueles que querem atacar a sua ovelha, ele defende. A ovelha, ela já olha aquilo lá, ela já entende. Ela já entende o perigo daquela vara. Ela nunca vai querer aquela vara no lombo dela. Ela sabe muito bem o que o pastor faz com a vara. Ela já viu, entendeu? O pastor matar outros animais com as dela. Já viu o pastor afugentar os outros animais. Você acha mesmo, que ela vai fazer alguma coisa e vai querer aquela vara no lombo dela? Não. E o
ele tem uma voltinha assim, né? Lá na ponta. A vara ela tem 1 metro, o cajado tem 3. Olha isso. É um cajadão, a autoridade do pastor. A ovelha puxona vai, ó. Ele pega a ovelha e traz para perto. Se o pastor fizer assim, ó, para perto da ovelha, a ovelhinha já, ó. Quem tem cachorro aqui? Quando o seu cachorro apronta e você chega, o que ele faz? Ele abaixa assim, gente, é assim, ele sabe que ele aprontou, entendeu? Ele abaixa assim, ó, e ele vai andando como se você não fosse enxergar ele. É muito engraçado. E por quê? Porque eu nunca bati na minha cachorra, nunca. Mas ela tem medo, ela tem respeito, sei lá o que é aquilo, porque né, é sem vergonha, né? Mas ela abaixa ali, ó, e a ovelha, ou o pastor, ela não é diferente, entende? O pastor, ele não precisa quebrar sua perna para você não sair de perto dele. Basta ele pegar a vara dele e bater assim, ó. Ela já conhece que eles somos varão, conhece a voz do pastor, conhece o seu cajado, que quando ela está saindo para ficar perto, ela conhece o cuidado do pastor. E o pastor, existe uma palavra que é domesticar. Ele faz isso com a ovelha. O que é? Ele ensina aonde ela pode andar, aonde ela não pode andar, a hora que ela pode sair para o solzinho, a hora que não pode, que ela não pode sair de perto das outras ovelhas, que ela tem que andar em comunidade. O pastor, ele doutrina aquela ovelhinha, como ela tem que fazer. Domesticar é a palavra. Domesticar. Ele não precisa usar. A correção do Senhor, ela vem sobre a nossa vida, porque nós somos filhos amados do Senhor. E o Senhor, Ele trata sim a nossa vida, com vara e com cajado, mas os dois consolam a nossa vida. Quando você estiver sendo corrigido pelo Senhor, não pense como aquele filho que às vezes fica de castigo no quarto e fala assim: se eu pudesse, eu fugia de casa. Se eu pudesse, eu batia na minha mãe. Se eu pudesse, peguei para minha mãe, né? É uma braveza que dá ali. E vocês nunca fizeram isso, né, jovens? Porque vocês são crentes. Então vocês nunca pensaram mal do pai e da mãe. Mas, né? Como eu sou pecadora, né? Então, gente, voltando aqui, o Senhor, Ele trata com amor as nossas coisas. A correção do Senhor, Ele fala assim que nós somos filhos, e por isso Ele traz correção sobre a nossa vida. Amém? Então, quando você se sentir na prensa, quando você se sentir corrigido pelo Senhor, saiba, eu sou muito amado por Deus. O Senhor está corrigindo a minha vida, porque existe um lugar de retidão que Ele quer que eu ande, e o meu lugar de retidão vai glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quando as pessoas leem esse versículo aqui, elas pensam o quê? De novo. Sabor de mel. Já pensei na cara do inimigo logo quando veio. Não é isso não. Sabe quem são nossos piores inimigos? Nós mesmos. Nós paramos a obra do Senhor na nossa vida, muitas vezes. O medo que nós sentimos, a injustiça que nós sentimos que nós somos injustiçados, e por isso a gente para. A dignidade que nós precisamos ter. Se a Lúcia fala de mim, pronto, eu não quero mais ir na igreja, porque eu não quero mais olhar na cara da Lúcia, porque a Lúcia falou. Ou a Lúcia vem de joelhos daqui até lá me pedindo perdão, ou uma dignidade que você tem, uma justiça própria, que Deus fala que é trapo de imundícia a nossa justiça própria. Porque nós queremos justiça quando o negócio é conosco, mas quando o negócio é para o nosso próximo, a gente não quer justiça, a gente não quer fazer nada. A gente quer a justiça de Deus, que ela venha sobre os nossos inimigos, né? Sobre a pessoa que está falando de você, sobre a pessoa que está fazendo mal, mas quando fala assim, então vamos fazer justiça sobre eles e sobre seus filhos? Não quero justiça. Porque ai daquele que cai na justiça de Deus. Ai daquele que cai na justiça de Deus. Então nós não queremos. Olha como é trapo de imundícia. Não é?
Falo, Deus, traz a sua justiça para a vida do Alex. Mas a hora que chega na vida do Gabriel, né, que é meu filho, meu filho não. Aí não, Deus, coitadinho. Não é assim, gente. Nós temos que clamar ao Senhor e pedir que Ele venha sobre as nossas vidas. E que esse banquete seja a palavra de Deus sobre nós, diante de tudo aquilo que impede o nosso caminhar, que impeça ao nosso fazer, que impeça o nosso trilhar na vontade do Senhor, o caminho que Ele tem para a nossa vida. O Senhor prepara veredas para mim, eu quero andar neste caminho. O que é que tem me atrapalhado? É o medo? É a covardia? É o desânimo? O que é? Quais são os meus inimigos? Quais são os teus inimigos? Às vezes é um pecado muito sério. Eu estou colocando aqui coisas do nosso dia a dia. A nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue. Quando nós nos defendemos, o Senhor, Ele tira a mão. Quando nós nos calamos, o Senhor toma a nossa frente. Aprenda isso no seu coração. Toda vez que você sentir uma vontade de fazer barraco, toda vez que vir aquela vontade de justiça própria, você vai ter vontade de ir lá e falar um monte na cara da pessoa. Lembre-se disso. Se eu fizer, acabou, acabei de fazer. Se eu não fizer, o Senhor toma a minha frente e Ele é justiça. Amém, queridos? É Ele que faz por nós. Acredite em quem Deus é. Ele unge a minha cabeça com óleo. A ovelha, se ficar uns mosquitos aqui, no ouvido da ovelha, deixa ela desorientada. Tão desorientada que se ela ficar naquele ataque, por exemplo, de abelha, alguma coisa, ela vai e se joga no rio. De tanto que ela fica nervosa com aquele barulho, com aquele sabe? E quando o pastor ele pega a cabeça da ovelha, ele enche, é para aquele mosquito não entrar nem aqui perto e nem entrar no seu ouvido. Entende? E quando Deus ele coloca óleo na nossa cabeça, Ele derrama óleo na nossa cabeça, é para que a gente pare de ouvir as vozes mundanas, é para que a gente pare de ouvir aquilo que está falando aqui no teu ouvido: você não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai atravessar, isso não vai passar, você não vale nada, você não serve nada, você não sabe fazer nada. Quantos dias nós temos dias assim? Dias que nós fazemos uma análise da nossa vida e falamos: para que serviu minha vida? O que eu fiz de bom? Não, você é precioso, você é amado do Senhor, Deus tem um plano para a tua vida. O Senhor Jesus, Ele morreu para que você tivesse salvação, para que você tivesse vida, para que você pudesse andar em integridade. Acredite na palavra do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. E para de ouvir as outras vozes. Para de ouvir aquilo que vem te atrapalhando. E acredite na unção que o Senhor coloca sobre o teu. E essa unção, ela representa o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida, nós temos poder, nós temos autoridade. Aleluia. Aleluia. Nós podemos avançar. Quando a unção é derramada sobre nós, nosso cálice transborda. Amém? O nosso cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente o Senhor ficará comigo enquanto eu viver, e eu morarei todos os dias na casa do Senhor, na presença do Senhor. Amém, queridos? Não vai ser esse tempo, mas é a eternidade junto com Deus. A eternidade, a promessa do Senhor é a eternidade. E Davi aqui, ele não deixa dúvidas, ele fala assim, certamente, é certeza, que a misericórdia e a bondade do Senhor estarão comigo todos os dias da minha vida. Eu não serei morto neste lugar. Eu não serei, a minha história não vai acabar aqui. Aqui não é o fim para mim, mas a misericórdia e a bondade do Senhor me seguem. A misericórdia e a bondade do Senhor estão comigo. E eu ainda terei longos dias na casa do Senhor. Amém? Você pode declarar isso sobre a tua vida. Deus, a tua misericórdia, a tua
tua vontade, naquilo que o Senhor tem. Aleluia. Nós estaremos no Senhor e ali será o nosso lugar natural. É habitar na presença do Senhor, não é passar um tempo. Entenda a diferença. Quando você visita um lugar, você não tem acesso a lugares importantes. Quando você visita numa casa, você fica na sala e na cozinha. Mas quando você habita numa casa, você tem acesso a todos os pontos. Entende? E quando nós habitamos o Senhor, na presença do Senhor, nós temos acesso a tudo que é do reino. Nós